queria agradecer a todos que fizeram a inscrição nesse evento agora. A intenção é que a gente possa realmente compartilhar um pouco do conhecimento com esses professores que já usam a tecnologia há bastante tempo, e a gente espera que realmente vocês aproveitem bastante cada momento dessa aula agora. A gente vai fazer uma sequência onde a doutora Nathalie vai fazer a abertura com todas as indicações melhores que ela usa da tecnologia. Logo na sequência vem a doutora Shirley, onde ela vai tentar mostrar a experiência que ela tem hoje com as associações, que ela faz com o rejuvenescimento íntimo, além de cicatrizes. Depois o Dr. Jardes entra para falar um pouco sobre a aplicação do Tixel na região de olhos, que eu imagino que seja uma indicação bastante forte da tecnologia e do próprio Dr. Jardes também. E o Dr. Carlos encerra falando um pouco da experiência dele com o clareamento. A intenção é que, após as aulas de todos os professores, a gente abra um espaço para perguntas e respostas. Esse chat ele já vai ficar aberto, e durante as aulas, o evento, vocês já podem encaminhar essas perguntas que a gente vai encaminhar aos professores, e no devido momento eles vão responder. Eu encerro agora, então, antes de passar a palavra para a doutora Nathalie, agradecendo a disponibilidade dos professores que estão aqui hoje com uma super boa vontade, enfim, a essa hora da noite, conciliando a agenda. Para mim, realmente, me honra muito a presença de vocês todos estarem aqui reunidos, e a gente espera que seja um evento fantástico. Obrigado mais uma vez. Doutora Nathalie, fique à vontade, a aula é sua. Obrigada pelo convite, é uma honra estar ao lado de dermatologistas tão conceituados. A gente tem trazido resultados muito incríveis em áreas que a gente tinha uma certa dificuldade de propor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as indicações que a gente tem gostado de usar e que eu particularmente gosto. Mas antes de falar do que tem trazido como boas indicações, sempre gosto de lembrar do conceito, de como surgiu essa tecnologia. Então, de pensar que veio de um sistema termomecânico de ablação fracionada, ou seja, eles foram estudando que o que gerava realmente um grande potencial de melhoria de qualidade de pele, de colágeno, era o conceito de levar um calor para esse tecido e chegar a uma temperatura de 400 graus Celsius. E aí, baseado nisso, eles viram que se você pudesse levar isso por condução diretamente ao tecido, você não teria um cromóforo. Isso permitiria que a gente tratasse de fototipos mais altos, sem uma preocupação muito grande, e também que a gente pudesse ter downtimes menores, já que a gente não estaria falando de um sistema que teria carbonização. Então, aqui é a ponteira, e onde temos 81 micropirâmides, é uma ponteira de titânio que leva essa temperatura por condução. Então, esse vídeo aqui eu já sei que não vai entrar, mas a ideia era mostrar que você tem essas micropirâmides levando o calor, elas pressionam um tecido e fazem microporos por esse contato. E aqui um comparativo, então, do Tixel com o laser, é um trabalho que mostra com a histologia essa comparação, e realmente, quando se compara a ablação térmica, tem uma lesão maior criada pelo laser, mas quando você compara na derme papilar o dano térmico que teve, é semelhante no Tixel e do laser. Então, a cratera do Tixel, além disso, ela é livre de tecido necrótico ou de carbonização, o que permite uma cicatrização mais rápida. E é isso que esse trabalho continua mostrando quando avalia, depois de 7 dias, a regeneração epidérmica que foi feita, né, e que teve nesse tecido, mostrando que realmente, quando você tem essa tecnologia do Tixel, ele tem um preenchimento com novos fibroblastos. Esse processo de regeneração, ele ocorre, e você realmente tem uma epiderme recobrindo essa cratera, aumentando esse potencial de cura e diminuindo o downtime, diminuindo o tempo, e atuando também como um mecanismo protetor para infecções pós-tratamento na cicatrização, fazendo com que a gente tenha uma segurança grande de trabalhar.
Só para relembrar, a gente pode escolher alguns parâmetros, são 3 principais, então o tempo de exposição, a protrusão e o número de pulsos, que normalmente a gente faz o single pulse. Normalmente eu costumo aumentar primeiro, vou aumentando um dos parâmetros e não os 2 juntos, e para ir vendo como esse paciente vai reagir. O parâmetro de 10.400 é um parâmetro bem médio, então é um parâmetro de controle, digamos assim, e a gente pode ir aumentando dependendo da segurança da área a ser tratada e do seu objetivo. Lembrando que a partir do parâmetro de 12.600, ele passa a ser uma tecnologia ablativa. E aqui é uma das indicações que eu gosto bastante, que tem muitos estudos que já respaldam, é a termopuração indicada para o drug delivery. Então, nesse trabalho eles mostram que realmente há uma permeação maior quando usada a tecnologia do Tixel, depois de algumas horas. E nesse trabalho com a microscopia confocal, eu gosto muito de ver porque eles mostram a abertura de canais, sendo que em A você tem na epiderme e F você já tem quase derme profunda. E o que eles vão mostrando é esse trabalho especificamente 6 horas depois da aplicação do Tixel, a permeação dessas substâncias. Então, respaldando o quanto a gente realmente tem de penetração e de possibilidades de associação com o drug delivery. Então, para falar um pouquinho sobre a minha experiência e como eu utilizo e o que eu acho de boas indicações, é pensar nos benefícios que essa tecnologia pode trazer. Então, é um procedimento rápido, ele é autoesterilizável, o que significa que você consegue ter uma autonomia e que você não precisa se preocupar muito com essa questão. Ele é bastante versátil, então, por poder tratar um pouco de tudo e trazer um pouco de todos esses resultados, acho que ele tem boas indicações, apesar de, obviamente, eu vou falar o que eu mais gosto, mas ele pode fazer outras diversas indicações. Ele tem uma boa aceitação, porque como ele tem um downtime curto, normalmente os pacientes gostam e não se preocupam muito em fazer e querem fazer novas sessões. Não tem consumível. E aí eu coloquei aqui que não tem necessidade de anestésico, porque até é uma recomendação da empresa, como teoricamente ele faz esse drug delivery, abertura de canais, e é uma tecnologia praticamente indolor, não teria necessidade de passar anestésico e seria inclusive o recomendado. Eu até já falei no outro webinar que isso é verdade até a página 2, quando a gente pega pacientes mais sensíveis, pacientes que vão fazer o tratamento da área dos olhos, das áreas periorificiais, que são áreas com boas indicações para serem tratadas, são áreas mais sensíveis e que realmente você vai acabar utilizando o anestésico nessas áreas que tenham mais sensibilidade ou para aqueles pacientes em que você já sabe que são pacientes mais sensíveis. Ele permite bons resultados com poucas sessões, então isso também faz com que o paciente goste e queira tratar outras áreas, e ele permite essa possibilidade de você dividir as áreas. Quando eu falo de não ter consumível, é que você pode fazer com aquela mesma ponteira usar em vários pacientes. Então, não é que você vai usar como um microagulhamento, por exemplo, você vai trocar a ponteira a cada paciente. Então, o custo acaba sendo menor para você se você for pensar a cada sessão. E aí, quando eu penso em indicações, eu gosto de pensar que mesmo pacientes jovens podem ser tratados. Eu vou mostrar um caso de uma paciente com estria, por exemplo. Então, esses pacientes muitas vezes não fariam uso dessa tecnologia ou de alguma tecnologia por conta da dor e seriam pacientes mais sensíveis. Então, esses pacientes podem fazer uso. Quando se usa anestésico, é um procedimento bastante tolerado. E pacientes com fototipos mais altos podem fazer com bastante segurança, porque não há o cromóforo, como eu disse. É bem importante para tratamento das regiões periocular e perioral, que acho que traz uma grande possibilidade para que a gente possa tratar essas áreas que muitas vezes os pacientes já tentaram, não viram grandes resultados ou não querem gastar tanto com tecnologias
e querem outras tecnologias, porque ou querem outras tecnologias porque já trataram com tudo que tinha e ainda assim querem o mais resultado. Ele é uma excelente opção para tratamentos de cicatrizes, incluindo as cicatrizes de acne no rosto, que também é uma queixa com bastante dificuldade, os pacientes já vêm emocionalmente muito mexidos, e uma grande possibilidade para associação com drug delivery. A ideia de fazer essa área é uma área que a gente pode associar com outras tecnologias, e é uma área que eu fui aprendendo também que você pode tratar o rosto, a área inteira. Então, antes eu fazia só pálpebra superior e pálpebra inferior para tratamento dessa região periocular. E aí fui vendo que você vai tendo mais resultados se você puder tratar um pouco da fronte, um pouco dessa região temporal, para fazer também a abertura ocular. Então, a ideia de não ter, de poder fazer mais disparos, do paciente tolerar, de você não ter um custo adicional muito grande com isso, também te traz uma tranquilidade para poder tratar essa área com bons resultados. Normalmente, a indicação é de pelo menos 4 sessões, mas normalmente 3 a 4 sessões por área, e a gente dá um intervalo de 1 mês. Sendo que pode até ser feito antes se você já tiver uma boa recuperação da pele, não tiver casquinhas ali naquele local. Então, o parâmetro que eu escolhi para ela foi um parâmetro de 10.400 para deixar como mensagem que muitas vezes é melhor começar com um parâmetro mais baixo e você ir aumentando, entendendo a sensibilidade desse paciente, principalmente para essas áreas periocular, periorificiais, porque são áreas mais sensíveis. E depois, se for o caso, você for sentindo que realmente o paciente foi bem ou foi tendo resultado e quiser ir subindo, você pode ir subindo, como eu comentei, começar a subir um parâmetro 10.500, depois na próxima sessão 12.500, para também ir tateando esse paciente. A gente já chegou a fazer parâmetros bem mais altos, mas realmente viu que tinham querendo ou não, eram mais mal tolerados e que você acabava não tendo resultados tão superiores quanto se você fizesse simplesmente com parâmetros mais seguros. Aqui, então, a aplicação, normalmente faço uma sobreposição de 30%, passo em toda a área e vou vendo e observando o eritema. Eu não repasso até ter feito toda essa área de aplicação, porque depois você até pode voltar em um ou outro ponto que não teve o eritema, mesmo que você saiba que você tenha aplicado nessa área, eu até volto ali, mas eu espero ter feito toda a área, espero ver o eritema, e aí sim eu volto uma vez naquela área. Então eu faço toda a pálpebra inferior, toda a pálpebra superior, eu traciono um pouquinho para poder ajudar a fazer nessa área, e vou fazer também na fronte, na região temporal, para ajudar a ter um pouco dessa contração, melhora do colágeno dessa região e abertura ocular. Então, aqui mostrando que realmente, vocês vão vendo que ela não tem uma dor importante, ela consegue tolerar bem. E aí eu mostro, então, essa área toda tratada, que você vai ter no pós-imediato esse eritema leve. É isso aí que tem que ficar. E aí eu repassando em um ou outro ponto que ainda não tenha ficado com eritema tão uniforme quanto teria ficado nos outros locais. E aí eu fiz então dos dois lados, mostrando isso. O paciente vai sentir um certo desconforto, um ardor, uma sensibilidade maior nos primeiros 1, 2 dias. Normalmente a gente fala de um downtime de 3 dias, então por isso que é considerado um downtime curto. A recomendação é realmente para que ela não utilize maquiagem, mas exatamente como o anestésico, na prática, os pacientes já saem querendo passar pelo menos um filtro com cor, uma maquiagem, ir para os seus compromissos. Então, na prática, a gente passa o drug delivery, espera o drug delivery secar, espera ela estar bem confortável e aí o máximo de tempo possível, e aí passa assim o filtro e a maquiagem, sabendo que isso não seria o mais recomendado, mas sabendo que isso faz com que o procedimento também seja mais bem tolerado. E aí eu vou associar, nesse caso, ativos que sejam tanto calmantes quanto clareadores,
que faz uma potencialização ainda maior do resultado, porque permite que a paciente tenha não só uma melhora das rígides, uma melhora da qualidade da pele, uma melhora da tração dessa área, da abertura ocular, mas também um clareamento, que era uma das queixas dessa paciente em específico, dessa área da olheira, que muitas vezes é uma queixa associada nesses pacientes. Então, trazendo essa possibilidade de drug delivery, que é uma coisa que eu gosto bastante para otimizar o resultado. Então, vamos mostrar essa paciente aqui, ó, que fez, então, 4 sessões mensais. A gente começou com um parâmetro mais baixo de 10.400, depois fomos subindo até chegar num parâmetro de 10.500, sempre em single pulse, e que realmente você vê uma melhora da qualidade da pele, da textura, da abertura ocular, que ela ficou bem satisfeita, principalmente com essa sensação da pálpebra. Aqui uma outra possibilidade de indicação, que é essa região próxima dos lábios, que realmente as pacientes se incomodam bastante com isso e permite uma melhora importante. Aqui um tratamento para cicatrizes de acne, que eu gostei muito do resultado, o paciente ficou muito satisfeito. É uma grande indicação também para pacientes homens que não têm tanta paciência com downtime, com descamar, com ficar muito eritematoso, então com bons resultados, mostrando aqui um dia depois do tratamento para ver que realmente é bem tranquilo, fica assim um certo eritema, mas no dia seguinte já não tinha nada. E aqui mostrando uma paciente jovem, com uma única sessão, com uma melhora importante do aspecto da pele. Então era isso. Muito obrigada. Doutora Nathalie, muito obrigado pela aula. Só dar um recadinho, está começando a chegar já bastante perguntas, e aí a gente vai tentar não interromper, obviamente, para não perder a didática, e no final a gente tem aquela sessão, e aí a gente vai passando para poder render um pouco mais, tá bom? Obrigado mais uma vez, doutora Shirley, e eu deixo você agora à vontade para apresentar a sua aula. Muito obrigado. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu sou uma super entusiasta da termocuração. Eu me lembro do primeiro contato que eu tive com o Gustavo lá nos Estados Unidos, quando ele tentou me falar sobre a técnica. Eu realmente fiquei muito entusiasmada. Já tinha passado por várias situações, várias tecnologias, nesses quase 40 anos de atividade na dermatologia, e realmente me sensibilizou muito a ideia de romper a barreira da pele. Hoje, uma coisa que parece tão óbvia para nós, naquele momento eu falei, gente, é isso que a gente precisa. Se a pele é uma barreira, preciso romper essa barreira, mas sem carbonização e sem fazer com que essa pele tenha uma lesão tão importante que implique necessariamente num pós muito difícil para o meu paciente, porque algumas tecnologias você casa com o paciente dependendo de um downtime muito grande. Eu tenho um conflito de interesse atualmente com a USK, e que, na verdade, um conflito bastante interessante, uma vez que exatamente essa tecnologia é uma das que mais estuda as substâncias de delivery na pele. Então, foi uma grande oportunidade de eu juntar uma tecnologia que eu gosto muito com os skin savers, que são esses drug deliveries. Nós trazíamos antigamente esses produtos de fora. Hoje em dia, há a facilidade de, para várias indicações, poder usar essas substâncias e otimizar uma técnica tão importante como essa que a gente está trazendo aqui agora. Então, na verdade, o nosso sonho era poder causar esse tipo de impacto no paciente. Quando veio para nós a técnica do laser de CO2 ablativo, ainda não fracionado, de fato, a gente conseguia resultados extraordinários. Mas havia um pós muito demorado, eventualmente hipercromias muito persistentes, mas realmente o resultado era revolucionário. A paciente ganhava 10, 20 anos em termos de rejuvenescimento da pele. Mas isso foi deixado um pouco de lado, vieram os lasers fracionados, alguns não ablativos, mas que não causam esse mesmo impacto desse momento que eu tive a oportunidade de vivenciar e viver intensamente na dermatologia. Então, só para se ter uma ideia, era isso
que geralmente a gente experimentava como reação alguns meses depois de uma única aplicação. Então, um rejuvenescimento que a paciente ganhava para a vida toda. Aí, como surgiu a ideia de a gente trazer exatamente o resultado que o laser de CO2 trazia, uma tecnologia tão renomada, para uma energia térmica e passar isso para uma única passada em 300, 400 graus e com 30, 50 micrômetros de penetração. Aí é que vem, então, essa tecnologia que nós estamos querendo dividir com vocês. Eu quero aquele resultado que o laser de CO2 me causava, foi baseado nele que essa tecnologia também foi trazida, mas sem aquele pós dos lasers de CO2 e de outros mais ablativos. E quais são as principais indicações dessa nova possibilidade? O rejuvenescimento da pele como um todo, os danos solares, cicatrizes, que vai ser tema dessa nossa apresentação, melasma, quando você superajunta, além da termoporação, do tíxel, substâncias clareadoras, flacidez, rugas, estrias e a área íntima. E, no fim, acabei associando uma grande vivência que eu tenho na área íntima, no rejuvenescimento íntimo, que também foi uma possibilidade que nós trouxemos para a dermatologia, e uma técnica, uma tecnologia que cabe perfeitamente como indicação, especialmente na área íntima. Então, as áreas que a gente trata fácil, pescoço, colo, não há limite para que a gente possa tratar com essa técnica. O dorso das mãos, que muitas vezes também as técnicas eram muito agressivas. Posso tratar o abdômen, a flacidez do abdômen, interno de braços e coxas, e a região íntima feminina. Quais as associações que eu faço com essa tecnologia? Obrigatoriamente, em 100% dos casos, nós fazemos as técnicas com drug deliveries específicos para cada caso, se eu quero clarear, se eu quero rejuvenescer, se eu quero tratar cicatrizes, se eu quero melhorar a flacidez, drug deliveries específicos. Eventualmente, como eu já abri, então, essa barreira, eu posso colocar um ácido retinóico e aumentar a penetração. Às vezes, eu tenho uma flacidez muito importante, associo bioestimuladores, preenchimentos, que preenchimentos foi exatamente como eu comecei a trabalhar na área íntima, mas mesmo assim havia um aumento de volume, mas a pele de per si não tinha a mesma resposta, a mesma vitalidade que eu queria para essa área. Hoje em dia nós associamos a pistola pneumática, também fazendo com que haja essa hidratação superficial, e eu faço também a associação com o tíxel, faço fios de PDO, PRP, laser de Herbig, tanto internamente quanto externamente, radiofrequência monopolar, melhorando ainda mais as queixas de funcionalidade dessa área, como perda de urina, aumento de prazer, melhora da lubrificação. E é claro que muitas vezes eu associo essa tecnologia até com a cirurgia íntima. Algumas mulheres, depois de tratarem cirurgicamente essa área, ainda não têm uma melhora total da pele ou apresentam algumas cicatrizes visíveis, e eu posso, além disso, mesmo depois de uma cirurgia íntima, associar a termoporação, associar o tíxel com resultados excepcionais. Porque é muito justo que, ao rejuvenescer a mulher, o homem, mas aqui no caso a mulher, rejuvenescer a face, o colo, o pescoço, as mãos, que ela tenha o mesmo rejuvenescimento também na área íntima. É uma bandeira que eu levo de uma maneira bastante importante para que a gente possa ter uma melhora da autoestima importante, ainda mais no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama e que é um mês voltado para a mulher. Então, achei muito adequado poder trazer também o rejuvenescimento íntimo e a melhora da autoestima para essa aula. Então, aqui as técnicas de associação, no resumo, tanto o PRP quanto o rejuvenescimento interno, as técnicas de drug delivery, os peelings, a área íntima e os próprios fios de PDO, esses fios menores, pequenininhos, que eu também utilizo como bioestimuladores dessa área, com resultados bastante bons, que também acredito que seja uma técnica de associação muito importante na profundidade, quando a gente usa na superfície técnicas como a termoporação. No que diz respeito específico à área íntima, como técnica, nós utilizamos de 3 a 4 sessões,
em média de 15 em 15 dias, ou eventualmente mensal, se a pessoa não tiver a oportunidade de vir quinzenalmente. Claro que valem todos os comentários de que os exames têm que estar corretos, a pessoa tem que estar checada do ponto de vista clínico geral, que embora seja uma técnica estética, é muito importante que nós, como médicos, também enxerguemos todas as condições de saúde, e é um contato muito bom que a gente passa a ter, porque as mulheres elas vão ao ginecologista uma vez por ano, e elas vêm muito mais vezes ao dermatologista, então é uma grande oportunidade também de checar outras condições que possam acometer essa área ou a condição ginecológica da mulher. Então, aqui a técnica, deixa eu ver se vai entrar esse vídeo. Sim, mostrando, então, as 81 pirâmides que, então, vão tocar essa pele, fazendo com que esse tratamento, na grande maioria, não seja sensível. Aqui eu vou mostrar uma cicatriz de cesariana, que, então, tem esse aspecto atrófico, cicatricial, um pouco de hipercromia. E nas cicatrizes, ao contrário do que se propõe a técnica convencional, onde se propõe uma superposição de 20% a 30%, eventualmente eu faço até superposições maiores, dependendo da energia dos parâmetros que eu tenho escolhido. E uso, então, os drug deliveries correspondentes, clareadores como Clarify, nesse caso, que contém arbutin, ou o Age Defense, que contém num dos produtos, na sua composição, substâncias retinol-like, que vão produzir uma descamação, uma vez que eu rompi essa barreira de uma forma correta, sem dano muito importante, e aí eu posso ter, então, essas substâncias de delivery agindo de uma maneira excepcional. Os parâmetros utilizados, e aqui um outro vídeo, que eu vou mostrar para vocês a área íntima. Essa paciente, ela faz vários tratamentos, porque ela se dispõe a estar tratando. A autoestima dela foi melhorando tanto, que quando eu comecei a tratar essa área, ela era muito mais gordinha, e ela foi emagrecendo, melhorando a autoestima, mas aqui mostrando para vocês que é uma técnica simples, que pode ser feita nessa área. Aqui eu não superponho tanto, eu trato toda essa área, incluindo a raiz da coxa, e, claro, os pequenos e os grandes lábios, quando eles estão expostos, e, normalmente, vou para toda essa região. Eu posso começar tanto pela raiz da coxa, quanto o contrário, depois a aplicação, então, dessas substâncias de delivery, clareando ou aumentando firmando essa área, melhorando a flacidez, vou escolhendo substâncias adequadas para cada caso, quer haja hipercromia, quer haja a flacidez, o rejuvenescimento dessa área como um todo. E aí eu trouxe alguns casos para dividir com vocês, que eu considerei excepcionais, que eu acredito que em qualquer outra técnica eu teria tido, eventualmente, um pós muito dramático para poder obter resultados semelhantes. Aqui uma cicatriz na fronte, e o resultado depois de 3 sessões, espetacular, onde eu utilizei o parâmetros de 10.500 e 10.600, eventualmente uma outra sessão, mas em média isso, sem uma agressividade muito grande, e usando as substâncias de delivery como o Age Defense, o Clarify, o Firmness, e eu acredito que até uma das vezes eu utilizei substâncias de delivery antes dessas substâncias que hoje em dia nós temos a possibilidade de usar aqui, mas um resultado que eu adorei, um resultado excepcional. Aqui também, então, um resultado de uma cicatriz após uma abdominoplastia, com clareamento importante, uma melhora importante de todas as condições cicatriciais e da hipercromia. Essa cicatriz que ficou muito feia, um clareamento muito importante, é uma paciente que de longe você já via a cicatriz, você observa que depois de 3 ou 4 sessões você já tem um resultado muito bom e você pode continuar fazendo novas sessões. Uma técnica simples, sem downtime e com resultados excepcionais. Uma indicação que a gente tem feito cada vez mais, e uma técnica que também não encontra similares com esse downtime, com esse resultado tão surpreendente, são as estrias, que também podem ser tratadas em mulheres maduras, homens e adolescentes, que muitas vezes têm esse problema, como disse a Nathalie, de sentir dor, não aderem a qualquer tratamento.
e com resultados muito bons. Em média, nós fazemos de 4 a 6 sessões, e geralmente mensais. Aqui, para mostrar o resultado, quando a gente trata a flacidez dessa pele, com a técnica da termocoração, em média eu uso 10.400 ou 12.500, 10.600, eu não passo muito daí, eu não faço muito ablativo, eu também prefiro aumentar o número de sessões, porque é a proposta que eu estou fazendo para a minha paciente, que eu não quero que ela tenha um downtime muito grande, e no final eu acredito que os resultados sejam semelhantes. A única consideração realmente que eu aumento mais, que eu faço mais ablativo, são nas cicatrizes de acne. Mas para o rejuvenescimento íntimo e para as outras cicatrizes, que é tema dessa apresentação, geralmente eu utilizo parâmetros mais tranquilos. Observe a intensa retração dessa área com um procedimento tão simples e com resultados tanto para os grandes lábios quanto para os pequenos lábios, uma melhora muito importante da flacidez, que realmente acredito que seja difícil de conseguir, aqui utilizando o ultravioleta para mostrar a captação tanto do pigmento, mas especialmente o resultado em relação à flacidez dessa área, que é uma área que eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que incorporar novas tecnologias. E eu acredito que o Tixel, para essa região, seja uma técnica bastante bem-vinda. Nas considerações finais, realmente eu sou uma apaixonada pela tecnologia, cada vez mais encontro mais indicações. Hoje em dia, a gente pode estender para terapia fotodinâmica, para rosácea, Hailey, associando produtos como propanolol para hemangiomas, ou a toxina botulínica para rosácea, ou ALA para terapia fotodinâmica. Então, nas minhas considerações, o que eu tenho a dizer é que ainda há um grande universo a ser percorrido, e acho que é uma tecnologia que cada vez mais a gente tende a desenvolver novos protocolos que veio para ficar. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, pela sua aula. Dando sequência aqui agora, então, eu passo para o Dr. Jardes. Por favor, Dr. Jardes, fique à vontade, a aula é sua. O convite para participar aqui desse workshop. Até mesmo eu estou aprendendo aí com os colegas essas indicações, cada um tem uma área de expertise e eu acho que isso acaba enriquecendo todos nós, né? Eu nunca tinha feito essa parte de rejuvenescimento íntimo na minha clínica, então provavelmente é algo que eu vou introduzir também. Não tinha pensado nessas ideias. Bom, mas eu quero falar um pouquinho sobre uma ponteira do Tixel, que é a ponteira 4x6, que é uma ponteira que a gente usa muito na clínica e a gente usa para tratar áreas pequenas, como pálpebras, rugas periorais e perioculares, né? Como vocês já falaram, essa tecnologia é uma tecnologia muito interessante porque ela funciona totalmente diferente dos lasers, por essa ação termomecânica de ablação fracionada. E essa placa de cerâmica, ela mantém esse aquecimento elétrico através desses tipos de titânio a 400 graus na pele. E o que é bastante interessante é que para aplicação em pálpebras, a gente não tem a emissão de radiação ou de luz, o que pode ser perigoso em alguns tratamentos na região palpebral. Bom, as indicações, como a Nathalie e a Shirley falaram, a gente utiliza em qualquer área, tanto facial quanto corporal. É uma proposta de tratamento um pouco downtime, mas com uma expressiva melhora na qualidade e textura da pele, promovendo o rejuvenescimento. Também gosto muito do tratamento do Tixel para cicatrizes de acne, estrias, rugas e as rugas periorais e perioculares, que é o tema dessa aula. Nós temos o handpiece principal do aparelho, que é o handpiece 9x9, que é de 1 centímetro quadrado, que é o handpiece que vem com o aparelho. Então, ele é utilizado para o rejuvenescimento geral, face, pescoço, corpo, e existe um handpiece opcional, que é o handpiece 4x6, que é um handpiece pequeno, que a gente utiliza muito na região palpebral, realmente na pálpebra, tanto superior quanto inferior, e eu gosto muito de utilizá-lo sobre as rugas.
tá? Até mesmo, às vezes, a gente pode combinar o handpiece maior e depois a gente vem em cima dele ruga por ruga, numa segunda passada. Bom, aqui a Nathalie falou muito bem sobre esse efeito térmico do Tixel, que a gente não tem a carbonização, então a gente tem um tratamento mais pelo efeito da coagulação, a gente pode ter um tratamento ablativo se a gente aumenta os parâmetros. E aí a gente trabalha com o tempo de exposição e a profundidade, tá? Aqui é para mostrar para vocês que, comparando um Tixel do lado esquerdo, ele funcionando como um tratamento ablativo, com um laser ablativo, a gente já tem uma desruptura da epiderme, e ali a gente tem uma alteração também, um dano dérmico sendo causado a 150 micras. E para mostrar que quando a gente reduz para 10 milissegundos, a gente não tem esse efeito de disruptura epidérmica, mas a gente também tem o mesmo efeito, o mesmo dano dérmico, a 150 micras. Então, hoje, cada vez mais, eu utilizo o Tixel como um tratamento menos agressivo, mas que me proporciona bons resultados dérmicos. Por isso, a gente vê aqui, acho que os colegas todos veem, muitos resultados em cicatrizes e em rugas, que são problemas aí que a gente precisa atingir a derme. Algo muito importante que eu gosto de destacar é que é importante que a gente saiba fazer bem a higienização das ponteiras. Então, essa ponteira menor, a gente utiliza uma escova elétrica de dente mesmo, que gira, e a gente faz a limpeza com álcool isopropílico. A gente também pode fazer a autoesterilização da máquina, da ponteira, através da máquina, através da autotemperatura. Bom, agora falando sobre o Tixel na região periocular, a gente gosta muito de utilizá-lo pela praticidade. Então, é uma ponteira pequena, de fácil acoplamento, porque muitas vezes a gente tem lasers que podem ser aplicados em área dos olhos, mas que não encaixam tão bem nessa região. Então, a gente acaba forçando o encaixe. Mas essa ponteira 4x6 faz um encaixe perfeito, tanto na pálpebra superior quanto inferior. E só para trazer aqui para vocês, a gente teve, desde 2018, nós fizemos 1.075 tratamentos até semana passada nessa região de pálpebras. Então, a gente tem bastante experiência. Nós não tivemos nenhum caso de hiperpigmentação pós-inflamatória, nem hipopigmentação. E aí vale comparar, talvez, com uma outra tecnologia que a gente também usa, que é o plasma fracionado. E esse sim a gente pode ter alguns casos de hiperpigmentação pós-inflamatória, é mais comum principalmente em parâmetros mais altos. Como a gente faz a aplicação da região periocular? A gente indica uma sessão por mês, em média 4 sessões, tá? A gente nunca utiliza o protetor ocular. Quando a gente trata a pálpebra superior, a gente pede para o paciente manter os olhos fechados e a gente segura com os dedos para proteger que os olhos fiquem fechados. E a gente pode utilizar mesmo em pessoas que têm lentes intraoculares. Os parâmetros que a gente utiliza dependem muito da idade, da condição de pele, da indicação. Mas, em geral, a gente começa com um parâmetro mais conservador, 8 milímetros com 400. Então, é um tratamento totalmente não ablativo. A gente faz uma média de 200 disparos, em geral 100 disparos em cada pálpebra, digamos 50 superior, 50 inferior de cada lado, e é um tratamento muito rápido, em geral em 20 minutos, um downtime bem mínimo. O avermelhamento ele acontece após alguns minutos, ele dura em geral 24 horas, nas primeiras horas ele é maior, mas depois ele esmaece. A gente faz uma primeira passada geral, e depois a gente faz um reforço, depois de alguns minutos, uma segunda passada, principalmente na região de rugas profundas. Então, aqui tem uma foto da gente fazendo a aplicação. Muitas vezes a gente utiliza as mãos para fazer o deslocamento da pele, tanto para cima quanto para baixo, para afastar da região dos olhos, se houver necessidade, mas vale a pena ressaltar que a gente pode fazer sobre o globo ocular com segurança, tá? Isso, na verdade, quem faz muito comigo é um oftalmologista, então eu me sinto seguro de falar isso para vocês. Agora, algo que a doutora Shirley destacou muito bem é a oportunidade da gente poder fazer um drug delivery. Então, o Tixel, cada vez mais, ele vem utilizado e vem sendo estudado
como uma forma da gente fazer a premiação de ativos. Então, a gente utiliza muito, na nossa prática, a gente utiliza vários produtos, inclusive esses que a doutora Shirley apresentou. A gente utilizou muito em 2018 o NCTF, que é um combinado que tem ácido hialurônico não reticulado, associado a alguns aminoácidos e vitaminas para a pele. Os cuidados que a gente orienta são cuidados de não lavar a região por 4 horas. A gente não costuma resfriar a região com gelo, nada. E a gente não costuma passar anestésico. A gente não vê essa necessidade. Quando a gente aumenta os parâmetros na segunda, na terceira, na quarta sessão, em geral, a gente aumenta um dos 2 parâmetros por vez, chegando ao máximo ali em torno de 12, no máximo 12.500, 10.500, a gente não passa muito desses parâmetros mais altos. A gente quer que o tratamento seja mais cômodo e com menos downtime. E aqui tem alguns resultados. Esse é um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir rodá-lo, mas assim, depois eu peço para o Thiago rodar. A gente utilizou as rugas aqui, a gente conseguiria ver muito bem a melhora de rugas, o que eu gosto bastante nessa região. Eu já indico muito o Tixel a partir dos 35 anos de idade. A marcação que eu faço, eu peço para o paciente sorrir, eu marco toda a área, eu posso fazer a ponteira grande nas rugas maiores, que adentram a região malar, a fronte, para fazer uma elevação, mas ali na região palpebral eu utilizo sempre a ponteira menor. Eu tenho um melhor aproveitamento da energia. E aqui esse último resultado na região dos olhos, e essa é uma técnica, esses casos eu usei somente o Tixel com Drug Delivery, depois de 4 sessões. Não é o foco da aula, o tratamento da região perioral, mas é uma área que eu gosto muito. Essa paciente a gente fez a região perioral com a ponteira grande, a ponteira 9x9 em toda a região, e depois a gente veio em cima de cada ruga fazendo a ponteira 4x6. Esse é o resultado de 4 sessões, sem nenhum outro tipo de tratamento nessas rugas de lábios inferior. A gente só fez um preenchimento labial depois, tá bom? Bom, essa é a minha contribuição que eu queria dar para vocês, tá bom? Vou voltar aqui para as dúvidas. Pronto, Gustavo? Muito obrigado pela sua aula. Dando sequência aqui, eu vou passar para o Dr. Carlos, lembrando que tem algumas perguntas que já estão selecionadas aqui, que logo no final a gente vai abrir esse tempinho para poder fazer a discussão. Dr. Carlos, por favor, fique à vontade. Primeiramente, Gustavo, muito obrigado aí pela confiança sempre no meu nome. Um prazer estar aqui com a doutora Shirley Borelli, Dr. Jardes Volpe, doutora Nathalie Borelli. Parabenizar vocês pelas aulas maravilhosas aí, que realmente é o que o Jardes falou, a gente acaba aprendendo muito mesmo aí, né? E principalmente aí o Jardes tem muita experiência na área palpebral, né? Eu acho que quem mais tem experiência, e a doutora Shirley aí na parte genital, e a Nathalie fez uma aula espetacular aí de introdução. Então eu vou passar aqui a nossa experiência aqui. Eu tive a oportunidade de falar em Paris, né, representando a América Latina. Eu fui um dos pioneiros. O Gustavo sabe, eu acabei entrando logo no início no Tixel, e tive a oportunidade de representar aí a América Latina em Paris, no INCAS desse ano, infelizmente, né, o nosso último congresso aí, né, presencial. Então, são muitas opções, eu vou passar aqui, tem alguns slides em inglês, mas, obviamente, eu vou estar falando para vocês. Então, lá eu apresentei, é um trabalho que eu fiz para apresentar, para fazer uma publicação em cicatriz de acne. Para minha surpresa, os pacientes que tinham cicatriz de acne e melasma, o melasma foi o que mais nos surpreendeu, melhorava as cicatrizes e o melasma também. Então, a partir disso, nós fomos apresentar. A Nathalie falou, né, o Dr. Jardes também, dos pinos, né, de titânio, os 81 pinos de titânio. Né, eles são aquecidos a 400 graus, eles fazem essas zonas de coagulação térmica, né, à base de calor. Então, tem um rompimento. Hoje talvez a tecnologia que tem maior quantidade de publicação
a nível de drug delivery para cicatrizes, principalmente em crianças, cicatrizes queimados, queloides em crianças. Então, ele não tem um dano significante no tecido colateral, né? Não tem necrose, não tem essa coagulação dérmica. E olha que legal, para drug delivery, esses canais eles mantêm aberto até no mínimo 6 horas, né? E tem essa permeabilidade, né? Tem um aumento significante de penetração. Então, quanto mais tempo, aqui vocês podem observar que quanto mais você aumenta a energia, mais você vai aumentar a penetração, e quanto maior você é o tempo de duração, maior a penetração também. Então, em pálpebras, vocês viram o Dr. Jardes, ele usa velocidades menores, então você vai ter uma penetração menor, você pode dar mais passadas, né, para compensar. Eu já uso tempos maiores, então você dá menos passadas, mas o dano é menor. Então, nas pálpebras, é obrigatoriamente, principalmente na pálpebra superior, utilizar aí tempos de duração, uma duração da ação mais baixa, né, sempre. Tá? Agora, em cicatrizes, você utiliza um tempo de duração de 8 a 10 milissegundos, até 12 milissegundos, para ficar queimando mais. Esse aquecimento tem uma duração maior. Aqui sou eu mostrando que a aplicação para vocês. E, obviamente, conforme a energia, você faz uma tonsura dos pesos, né? Então, também é importante esse tipo de aplicação. É muito tranquilo fazer isso. É lógico que a mão se torna dependente se você faz mais passadas para pegar umas ruguinhas mais finas ou umas cicatrizes maiores. Então, é importante isso. E aí, a nível de drug delivery, olha que interessante. Nós temos ainda o MAO, né? O Metvix, né? Mas você pode manipular. Então, esse é um paciente que o Dr. João Roberto Antônio, ele mostrou, olha o dano dessa pele na ECD, como drug delivery, como daylight. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco, né? Vou passar rapidamente aqui. Penetração maior do produto a ser, ele vai chegando à sua temperatura até atingir o que nós queremos, que são 400 graus. Após essa pausa que nós aguardamos do aquecimento, observe que a temperatura já está se aproximando aqui com o daylight, que é a nova maneira da aplicação da terapia fotodinâmica. Nós também vamos ter uma pomada anestésica, porque fazer a metila o tempo todo se utiliza oficialmente o tipo químico, algum medicamento que usa. Cássio, conta. Durou muito a aplicação do Tixel, agora esse tempo que você ficou lá no sol, o que você sentiu? Eu não senti nenhuma dor, né? Aquilo que o senhor falou, o grau de dor. Eventualmente pode. Então, é o paciente antes e depois, tá? Então, realmente é revolucionário. Aqui a gente cobra muito bem, e essa aplicação a gente cobra R$5.000, e o paciente tem uma ação tanto a nível de fotodano, quanto a nível de ceratose actínica, e a nível de rejuvenescimento. Olha como que o rosto dele melhorou, né? Então, esse paciente ficou muito agradecido realmente. A nível de melasma, vocês observam que esse é um acompanhamento fotográfico de 20 pacientes, sem qualquer clareador. Então, você tem um grau aí de melasma, de clareamento de 15%, de 12% a 18%, até 20% mais ou menos, em fotos no Quantificare. Nós utilizamos 8 milissegundos, 500 de energia, né? Então, vocês observam a qualidade da pele e o clareamento do melasma. E aí vocês pensam, não, ainda tem melasma, mas imagina que é uma tecnologia sem clareador, que esse trabalho nós fizemos sem qualquer uso de clareador. Então, olha a eficácia, resultados maravilhosos. Então, realmente, assim, a Thermomechanical Ablation é uma tecnologia que veio para ficar. Eu considero hoje um dos carros-chefes. Eu vou mostrar aqui o valor que normalmente esse aparelho ele gera, né, o custo que ele gera de rendimento na nossa clínica.
Então, vocês observam a melhora nas pacientes, a qualidade da pele, a expressão delas, e utilizando aqui 4 sessões. Essa paciente é a paciente do estudo de cicatriz de acne. Olha que interessante, a melhora das cicatrizes, e aí a gente observa a melhora do melasma. Olha a melhora nas cicatrizes, né? Que nós vamos observar como que elas diminuíram, principalmente aqui, olha só, como que diminui, mas a nível, olha o melasma da paciente. Então, a paciente do estudo de melasma, que nós observamos esse clareamento, paciente estudo de cicatriz de acne, que nós observamos melhora da cicatriz de acne, após 4 sessões, e melhora do melasma. Então, muito interessante, ó, várias pacientes, todas com melhora da textura, da qualidade da pele. Olha a diminuição dos poros dilatados desse paciente, das cicatrizes e, consequentemente, também o clareamento da pele, sem qualquer uso de clareador. Então, olha a textura. Vocês viram aí casos impressionantes da doutora Shirley, eu fiquei apaixonado aí pelo genital, que eu não utilizo, vou passar a oferecer, da doutora Nathalie, resultados incríveis, do Dr. Jardes. Então, a gente vê que é uma tecnologia versátil. Eu não tenho HPI também, eu não sei se às vezes utilizam, às vezes alguém comenta que tem HPI, se utilizam energias erradas, mas o resultado é impressionante. E o que nós realmente queríamos mostrar nessa apresentação em Paris é que sem o uso de qualquer clareador, nós tínhamos resultados em melasma. Então, realmente, o que acontece é que o melasma ele tem um dano em toda a camada córnea, né? Ele tem uma atrofia da camada córnea, ele tem um dano na camada basal e ele tem um dano em toda a estrutura, não é só o melanócito, tem um dano na estrutura do ceratinócito, de todas as fibras elásticas e colágenos. Então, a gente acredita que essa neocolagênese, essa formação de um tecido novo, gera todo esse resultado, né? Então, é por isso que ele tem essa melhora. E aqui mostrando rapidamente, em Drug Delivery, a gente fez o trabalho para a USK, como ele tem várias opções em Drug Delivery. Aqui não é propaganda da USK, vou passar rapidinho. Então é fácil a aplicação. Então ele vai para um Drug Delivery. E aí você pode fazer aqui um Drug Delivery. Eu já estou tendo. Então nós podemos utilizar aqui o Age Defense. Aqui rapidamente, olha só, aí você vai ter um Drug Delivery. Aqui outra paciente para melasma, que nós vamos utilizar aqui Uma das melhores indicações para Drug Delivery é o tratamento do melasma. Então, no caso da Thermomechanical Ablation, eu tive a oportunidade de apresentar em Paris, no INCAS. Então, isoladamente, ele já tem efeito, uma potência mais satisfatória. Então, fácil aqui também você pode usar. E também cicatrizes de acne, né? Então, realmente é muito exposição de tempo. Essa é uma energia que eu utilizo frequentemente para rejuvenescimento em fototipos 1 e 2. Utilizo para cicatriz de acne em 2 passadas. Utilizo na pálpebra inferior em fototipo 1, 2 e 3. Essa energia eu baixo para fototipos mais altos. 3 para 4, 4, 5, 6. Eu ponho energia. O tempo de exposição de 8 milissegundos na pálpebra inferior, a energia de a protrusão de 600 até 500, conforme o fototipo. E na pálpebra superior eu utilizo como Jardes, né? Dá 6 milissegundos e 400 de protrusão. E aqui há uma grande discussão hoje, né? Que é, no caso, o desgaste da ponteira. Então, a gente não pode falar que esse é um equipamento que tem consumível, mas ele, como várias tecnologias, tem um desgaste da ponteira. Então, como que você aborda esse desgaste? Quanto ao desgaste da ponteira, né? Então nós temos a ponteira, o Red Bliss, né? Vocês vão vir aqui em Operate, aí vão clicar aqui, por exemplo, até hoje eu dei 65.075 disparos. Ela vai até 101.000 disparos. Então, quando a gente pensa assim, em custo, né, o disparo vai custar 50 centavos, então você faz uma pálpebra, uma área dos olhos, dá no máximo, estourando 40 disparos, você vai ter R$20 de desgaste.
desgaste da ponteira, uma face, você dá aí no máximo 200 disparos, cobrando R$ 1.800 a R$ 2.000, você vai ter desgaste de R$ 100 mais ou menos. Então, é isso sempre importante ficar atento. Então, aqui, obviamente, vocês viram que o Dr. Jardes, ele dá muito mais disparos na pálpebra, né? Então, ele utiliza energias menores, ele não utiliza creme anestésico, né? Que não é recomendado pela empresa utilizar creme anestésico, mas eu utilizo, mas aí eu aumento a energia, acabo dando menos disparos. Na face também eu utilizo os cremes anestésicos, mas eles acham que a hidratação acaba tirando o efeito. Então, o que eu faço? Eu passo cremes anestésicos potentes, mas eu tiro esse creme anestésico 15 minutos antes. Nossa equipe tira 15 minutos antes. Então, fica esse efeito anestésico e aí fica bem seca, né? Então, o que vocês têm que pensar quanto ao tempo de desgaste da ponteira? Que nós temos aí, nós temos aqui, esse desgaste da ponteira vai durar 100.000 disparos. A média de disparos que nós damos, mas a gente viu que pode chegar mais, eu coloquei em média aqui, hoje coloquei tudo mais para cima. É uns 150, né, disparos. A média de custo por sessão aí varia, né? Tem lugares que cobram até R$ 5.000 a sessão. Aqui nós cobramos R$ 1.200 a região perioral. A gente cobra R$ 1.800 a cicatriz de acne, R$ 1.400 a face, R$ 2.700 rosto e pescoço. Então, aqui, calculando, né, esse é o tempo que você vai dar, você vai conseguir, mais ou menos nessa quantidade de 150 disparos, tratar 666 pacientes, e você vai ter um rendimento, né, de 799.800 a 932.000, tá? Esse é o faturamento mínimo com equipamento no primeiro handpiece, mas aí, quer dizer, você pagou o equipamento, mais ou menos 160.000, então hoje já, com esses disparos que eu dei aqui, que vocês vão ver, 65.000 disparos, eu paguei o meu aparelho já 3 vezes. Eu calculo que eu vá pagar o equipamento 5 vezes, né, mais ou menos, né? Então, esse é meu faturamento até agora declarado, né, com o Tixel, né, R$ 433.000. Então, eu paguei o meu equipamento 3 vezes e eu devo chegar a 5 vezes. Na renovação, hoje, por causa do dólar, né, eu perguntei para o Gustavo, você tem $11.000 essa troca, mas aí, obviamente, você já não tem mais o gasto do equipamento. Então, você deve chegar aí a mais ou menos 8 a 10 vezes que você paga esse handpiece. Então, é um investimento muito bom, é uma tecnologia versátil, um downtime muito baixo, né, de 24 a, no máximo, 72 horas, conforme a agressão que você faz, e com uma gama de procedimentos que vocês viram esses doutores fantásticos falando, de tratar região periorbitária. Para mim não existe nada igual no mundo, quando você coloca resultado e downtime, face, pescoço, colo, cicatriz de acne, estria, e agora eu vi maravilhosamente a rainha aí apresentando na região genital. Então, eu agradeço mais uma vez todos vocês e estamos todos disponíveis à discussão. Muito obrigado pela sua aula, pela sua apresentação. Eu vou dar sequência, então, aqui na dinâmica. A gente tem algumas perguntas, obviamente não vai dar tempo de responder a todas. Eu vou pegar aqui, algumas estão dirigidas para alguns doutores, outras elas estão abertas e vocês fiquem à vontade para responder. Eu vou aproveitar aqui que você estava falando sobre o retorno, enfim, tem uma que ela vem para o Dr. Jardes, que falou bastante em relação ao protocolo de óleos. Então, tem uma pergunta dizendo quanto que o Dr. Jardes costuma cobrar aproximadamente para fazer uma região de óleos. Então, Gustavo, a gente cobra aqui em São Paulo em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 a sessão. A sessão. Uhum. Geralmente, o senhor recomenda mais ou menos, são 3 sessões, né? 4 sessões. 4 sessões. Uhum. É um tratamento que varia entre R$ 6.000 e R$ 8.000. O tratamento completo. Muito bom. Maravilha. Tem uma aqui que está aberta. Quem quiser, fica à vontade para responder.
se usa só nas estrias eritematosas ou nas hipocromias também. Hipocrômicas, né? Eu utilizo... Em relação às estrias. Acho que essa é para a doutora Chile. Então, nós utilizamos nas eritematosas e nas brancas também. As estrias eritematosas eu sempre tratei com dye laser, sempre, que é um laser para mim de gold standard no tratamento de estrias e hemangiomas. Mas depois o Tixel eu tenho utilizado, que às vezes as estrias estão misturadas, tem algumas mais recentes, algumas mais tardias, eu faço a aplicação como um todo e eu tenho resultados muito bons, mesmo nas estrias recentes, que são as estrias vermelhas. Maravilha. Tem mais uma aqui que está aberta também. Estão perguntando como é o pós o tratamento, a pele fica muito marcada e demasiada. Eu até mostrei um pós, assim, daquele paciente com cicatriz de acne, que naquele caso, quando eu trato cicatriz de acne, a mesma coisa com estrias, você pode fazer um tratamento da área inteira e depois repassar nos locais em que você tem a cicatriz, ou com o mesmo parâmetro, ou com um parâmetro um pouco maior, então, usar naquele local. E você pode, nas estrias, também tratar a área inteira e repassa naquela área exatamente para tratar isso, mas respondendo então que você tenha um eritema um pouco mais intenso no primeiro, no segundo dia, e depois logo começa a ficar as crostinhas nos locais das micropirâmides, que normalmente duram em torno de 3 a 5 dias, é um downtime bem tolerado. Os primeiros 1, 2 dias é que são um pouco mais sensível, alguns pacientes falam que realmente fica um pouco mais sensível, um pouco de ardor, sensibilidade, mas bem tolerado. Olha, eu normalmente passo 2 a 3 vezes nas cicatrizes de acne, eu passo na área, nós temos que lembrar que a cicatriz de acne, toda a pele tem um dano, né, nas fibras elásticas, então eu utilizo nas laterais para fazer uma retração, como a Nathalie falou, e nas cicatrizes eu passo 2 a 3 vezes. Algo que está me chamando aqui é a quantidade de disparos dos colegas, né? Isso que eu ia fazer agora, tem bastante perguntas sobre isso. Eu sinceramente, eu queria que as colegas primeiro filmassem a si próprios, se elas dão essa quantidade de disparo, porque é algo, 400 a 500 para um full face, é algo que tem alguma coisa de errado, né? Eu não sei, basicamente eu não dou essa quantidade de disparos. Então... Eu também acho que se você fizer uma sobreposição indicada de 30%, você deve gastar menos. A sua explicação eu achei brilhante de como você mostra quanto você vai ter de desgaste. Achei sensacional, porque realmente mostra praticamente como a gente vai fazer e a parte financeira de quando você vai ter esse retorno. Então, achei sensacional. E para a gente também, que a gente faz essa sobreposição de 30%, seguindo toda essa área. Claro que você pode sim fazer, como você disse, como a gente colocou em algumas áreas específicas para cicatriz de acne, para as estrias, repassar naquele local, naquele local específico novamente, e eu volto somente onde eu não tive o eritema. Se eu estiver pensando num tratamento, por exemplo, full face, eu faço o tratamento inteiro, espero o eritema, vejo, e aí volto pontualmente aonde não ficou, para que você possa repassar. E se mesmo assim, muitas vezes acontece, você fez a aplicação full face, você repassa em alguns pontos que você não viu no primeiro momento o eritema, você repassa ali e mesmo assim não fica, porque para algumas pacientes não fica, eu também aviso isso, eu não repasso novamente. Então, acho que também a quantidade de disparos talvez esteja sendo feita dessa forma, porque a pessoa ou esteja repassando ou esteja fazendo uma sobreposição maior do que esses 30%, ou esteja esperando um eritema completamente uniforme, que é sim nosso target, mas que em muitos pacientes a gente não consegue ver. E aí explicar isso para o paciente, que a área foi tratada, para ele confiar que realmente você teve um tratamento, que mesmo que você não tenha o eritema, não tenha a crostícula em tudo, aquela área foi tratada, você seguiu aquilo, ter seguido as orientações, acho que também garante o resultado. Posso fazer uma observação? A técnica que a gente tem feito, Gustavo, a gente tem feito também a associação de algumas técnicas junto com o Tixel, que é uma dica que assim também fui fazendo com o decorrer do tempo. Então, às vezes, a gente passa um laser ablativo, ou minimamente ablativo, ou não ablativo, no rosto inteiro,
E algumas áreas em que eu quero ainda um efeito maior, a gente tem feito o Tixel por cima. E os resultados são excepcionais. É uma dica, porque às vezes também a gente fica ligado numa técnica e não faz associação com outras. Então, muitas vezes, até para não ter esse efeito, esse problema de uma ou outra área não ser tão sensibilizada pelo Tixel, uma área inteira tratada e, eventualmente, se eu tenho códigos de barra nessa área perioral ou as rugas ao redor dos olhos também são muito importantes, eu faço uma tecnologia no rosto inteiro e faço com o Tixel nessas áreas e o resultado cresce muito em termos de efeito final. Claro, fantástico. Gustavo, deixa eu complementar uma coisa da doutora Shirley. Sobre a área dos olhos, que eu falei na aula, a gente usa em torno de 200 disparos, mas isso é com a ponteira pequena, com um overlap em torno de 25% a 30% e uma área estendida. A gente faz não só a pálpebra superior e inferior, mas também a região das rugas da região malar. Então, a gente faz uma área bem estendida. Então, é por isso que a gente usa esse número de disparos. E a gente sempre faz uma segunda passada na região das rugas, que a gente acha que tem uma melhora bem expressiva, tá? Sim. Agora, uma área de 200 disparos também é considerada uma área não muito grande, perto do tamanho do tratamento que você vai fazer, né? Exato. Indo, né, tem uma pergunta aqui interessante, alguns médicos estão perguntando em relação ao pulso duplo. Se alguém de vocês já utilizou o pulso duplo e se vocês utilizaram, qual foi o resultado, enfim, né? Eu nem sei usar o pulso duplo. Eu também não sei nem o que é isso. Ele tem os dispositivos. Eu não sei o que é isso. Será que ele dá os dois pulsos do olhão simples, né? Eu já usei, sim, mas poucas vezes e não vi diferença no resultado. Então, a gente manteve o pulso simples, nós voltamos. Às vezes, quando eu vou fazer algum filme, algum vídeo que eu tenho que fazer para alguma aula, eu tento testar também algumas possibilidades. Mas eu, particularmente, não vi diferença de resultados. Então, a gente continuou mantendo o pulso simples. Mas em termos de agressividade também não, vocês não imaginam que... Eu acho que o efeito é melhor como a gente colocou aqui, se você for repassar nas áreas específicas, que teoricamente o pulso duplo seria uma possibilidade para você já tratar isso, mas eu acho que fazer o tratamento total e depois repassar ou nas estrias, ou nas rugas, ou nas cicatrizes, pontualmente, isso vai dar um resultado melhor, foi isso que a gente foi percebendo com o tempo. Mas também poderia se entender que esse pulso duplo é jogar exatamente essa energia dividida. Então, joga de novo. É aquela energia que você faria de uma vez. Eu acredito que quando você faça um pulso simples, você joga de uma vez essa energia. E na hora que, pelo menos é que eu entendo em termos de tecnologia, quando você faz isso duas vezes, é toda aquela energia dividida em duas vezes. Seria mais seguro. Doutora Shirley, impressionado com seus resultados genitais, assim como o Dr. Jardes. Porque... Carlinhos, é que a vagina, que essa parte íntima, é a nova face. Você não tem noção. E melhora a autoestima. Adorei essa. Ô, Jardes, preste atenção no que eu vou dizer. Essa paciente que está no vídeo, ela é modelo para qualquer coisa, e ela era gorda. Nós começamos a tratar a área íntima, era gordinha demais. Eu falei, gente, que nós estamos tratando nessa mulher? Porque ela já era ótima, mas é porque ela era muito gordinha. Ela começou a adorar o tratamento, a se sentir cada vez mais autoconfiante. Ela começou a emagrecer. Então, eu comecei a ter uma flacidez na área íntima, porque ela começou a se gostar. Ela chega toda bonita, toda... A gente não tem noção, é porque vocês não entendem como eu entendo. Mas, olha, é porque isso melhora muito a autoestima. E o resultado realmente é muito bom. Podem fazer, que o resultado é assertivo. Jardes, me deu uma ideia, usar isso na bolsa escrotal. Exato! Os ovos. Pô, nós temos direito também, a gente fica flácido. Para garantir a nova face para vocês também. Eu comecei a fazer rejuvenescimento também masculino, logo que eu comecei a fazer o íntimo feminino. Mas haviam duas situações que ocorriam, que era, ou a pessoa morria de medo, e aí ficava uma coisa micra, ou a pessoa tinha uma ereção. Aí eu achei que era melhor eu não continuar nesse caminho, só com a parte íntima feminina. Tá. Gente, eu vou seguir com mais duas perguntas aqui para respeitar o horário de vocês. E a gente é um pouco de hora do recreio, né?
Tem uma aqui bastante interessante, ela está aberta, aí quem quiser responder, fica à vontade. Se vocês passam por cima de preenchimentos, fios, estimuladores na mesma sessão. Bom, isso daí... Quer falar, doutora Shirley? Não, pode falar, não. Não, isso daí em termos de trabalho científico, quando a gente pensa em termos de laser fracionado ablativo, né, aí a gente tem que considerar que a tecnologia Thermomechanical Ablation, ela tem tanto a forma ablativa quanto a não ablativa, né? Então, tem trabalhos mostrando que a forma ablativa do laser de CO2 em cima de preenchimento, até os 2 primeiros meses, diminui até 20% da durabilidade, né? A única coisa que se tem em relação a isso. Quando a gente pensa em profundidade da Thermomechanical Ablation, a gente sabe que ela não vai chegar a nível de gordura. Então, a nível de fios, não tem esse perigo, né? E os bioestimuladores de colágeno, eles também... eles estão numa camada sempre em subcutâneo. Dificilmente você vai colocar um bioestimulador de colágeno pela posição da agulha. Isso já tem trabalhos, né, que a gente já apresentou também. Não coloca, a não ser que fosse intradermoterapia, como um PPD, você nunca coloca na derma. Então, eles não chegam. Eu acredito que é só o calor, né, que você pode desestabilizar. Então, eu não faria na mesma sessão a Thermomechanical Ablation assim, num tempo próximo da colocação disso, mas não tem problema. Mas, Carlinhos, nós fazemos ao contrário. Então, eu faço a tecnologia, geralmente quando eu vou fazer os preenchimentos, a bioestimulação, eu faria o Tixel, e depois se eu vou fazer um bioestimulador, um preenchimento, que às vezes eu tenho pessoas que não moram perto, e não há problema. Eu não faria o contrário, preencher, o bioestimular e logo depois fazer a Thermomechanical Ablation. Mas o contrário, sim, faço a tecnologia, como eu faço com outras, e depois complemento com fios, bioestimuladores, ou preenchimento, ou aquilo que seja. Genial, Shirley, exatamente. E você, Jardim? Na verdade, eu faço igual a doutora Shirley. Eu faço primeiro ele e depois eu faço os injetáveis. E falando da região dos olhos, eu gosto muito de fazer um drug delivery com o PRP na região das pálpebras, tanto superior quanto inferior. E vejo sim uma diferença e uma melhora da qualidade de pele. Atualmente, o que a gente vem fazendo como drug delivery é a utilização do ácido polilático na região da pálpebra inferior, quando a gente tem pulgas, aquele craquelamento. Por não podermos injetar nessa região, a gente vem tido resultados bastante satisfatórios também. A própria toxina botulínica, ela é descrita para várias indicações após essas rupturas de barreira e ela bem diluída nessas áreas. É por isso que eu disse, quando eu terminei a minha aula, que, na verdade, a gente poderia fazer um outro webinar também falando de patologias mesmo. Falar de retalho, falar de cicatriz, falar de acne, falar de rosácea, utilizando a ruptura da barreira e esses outros drug deliveries, propanolol, para hemangiomas, tem trabalhos excepcionais falando também... O próprio vitiligo, a gente teve resultados muito bons, né? Exato. Então, tá bom. Então, respeitando aqui o horário, uma última pergunta, que a pergunta é sobre rosácea, né? Pegando até o gancho que vocês comentaram, se vocês têm algum tratamento que vocês fizerem, qual foi, né, a resposta sobre isso, para essa indicação. Sim, a gente faz para a rosácea e eu acredito que a associação com a toxina botulínica seja o melhor caminho para que você tenha um resultado excepcional nesses casos. Então, a associação com a toxina botulínica para a rosácea já foi descrita com outras técnicas e eu acredito que com o Tixel seja um bom caminho também. O próprio Hydra Balance, que tem uma possibilidade da USK, falando, eu não tenho conflito de interesse, mas pensando em utilizar algo de drug delivery, também seria uma possibilidade para esses pacientes. Mas aí sempre tatear pacientes que teriam mais sensibilidade, começar com parâmetros ainda mais baixos, entender como eles reagem para não ter uma hiperreatividade pelo eritema do pós, né? Muito bem. Gente, eu agradeço imensamente a disponibilidade do tempo de vocês todos. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, por favor, fiquem à vontade. Senão, eu só deixo mais uma vez aqui o meu obrigado de coração. E uma super boa noite. Espero vê-los
muito em breve. Porque a Nathalie vai tirar uma fotografia. Ah, boa, boa, boa. Eu queria só falar, Gustavo, que realmente é uma das tecnologias, a gente não precisa disso, mas das tecnologias que eu mais apaixono e faço todo dia. Eu não sei como hoje conduzir meus pacientes sem, porque são várias aplicações, dá um time muito baixo, com alto índice de satisfação. Eu, na verdade, não tenho nenhuma paciente insatisfeita. Então, realmente, é algo assim que, para mim, para minha prática, veio para ficar e faz parte da minha rotina. Eu queria dizer para os colegas que é um prazer estar com vocês também. Eu também adorei estar com vocês e é uma grande vantagem hoje em dia dessa coisa virtual, porque eu estou com tanta saudade de vocês. Espero todo mundo no bote, tá? Um prazer, estaremos lá. Precisamos fazer mais vezes, convite, né? Adorei. Muito Foi obrigado ótimo. também, viu, Foi Gustavo? ótimo. Muito aprendizado. O que mais me impressionou foi a Shirley com quase 40 anos de dermatologia. Eu postei até no Instagram agora. Ah, sério, não é possível. E olha, na verdade, eu tenho vários filhos, porque o Carlinhos é um pouco meu filho, a Nathalie é minha filha mesmo, né? Você Legítima. é um amigo que eu adoro. Eu fico vendo e admirando, eu tenho tanto orgulho de vocês assim estarem dividindo isso, esse aprendizado, esse crescimento. Né? Eu fico muito feliz desses 40 anos ver tantos frutos assim. Obrigada. Parabéns, parabéns. Parabéns. Tá, Obrigada, gente. Adorei. Obrigado mais uma vez de coração, super abraço. Espero que a gente possa se ver muito em breve, gente. Obrigado. Obrigado. Até o bote. Boa noite para todos. Valeu. Bem.